Oi pessoal, eu sou a Judo Literata e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar sobre a seleção da Kiera Cass. Bom, primeiramente eu quero explicar pra vocês o porquê desse vídeo. Eu vou fazer ele porque eu recebi a herdeira, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui atrás. Eu recebi a herdeira da editora seguinte, mas eu ainda não tinha lido os 3 livros anteriores, que são A Seleção, A Elite e A Escolha. Então eu resolvi pegar os livros para conhecer, baixei no Kindle e hoje eu vim falar um pouquinho deles para vocês, né? Bom, primeiramente o que vocês precisam saber. A sociedade da Seleção é uma sociedade distópica. Ela se passa anos à frente do nosso tempo. E ela é uma monarquia dividida em castas, sendo que a primeira casta são os monarcas, a família real, né? E a última casta, que é a 8ª, ela é dos mendigos, aquelas pessoas que não têm muitas oportunidades na vida. E posso dizer até assim, mães solteiras que por algum motivo perderam o marido e não tem como se sustentar. Bom, esse é o contexto da sociedade. Agora a gente vai falar sobre a América. A América é a personagem principal. Ela tem um namorado, o Aspen, lindo. E eles pretendem se casar, eles estão fazendo o seu pé de meia. Mas o Aspen, ele se sente muito inferior à América. E ele acaba fazendo uma burrada, se separando dela e mandando ela, incentivando ela a ir para a seleção. O que é a seleção? O príncipe dessa sociedade, ele precisa arranjar uma esposa. Mas não é uma coisa comum, é tipo um reality show. Ele não, né? São selecionadas 35 moças para disputar o coração desse príncipe. Elas vão viver no Palácio Real. E a América, contra a própria vontade, acaba se inscrevendo e é selecionada. Assim, é até interessante essa parte, assim, a forma como ela acaba conhecendo o Maxon, que é o príncipe, é hilário, mas durante o decorrer da história, ela se torna uma personagem tão cansativa que, assim, a história é legal, mas ela perde um pouquinho do brilho. A América, ela é uma garota de casta 5, ou seja, a casta dos artistas. Ela é uma musicista. Mas ela também é confusa, indecisa, mimizenta, enfim, tudo aquilo que a gente não costuma gostar em livros. Então, agora vamos voltar. Lembra que eu contei que a América tinha um namorado? Esse namorado é o Aspen. Ele é um cara trabalhador, íntegro, inteligente e protetor. Ele tenta cuidar da América, mas ele, pelo fato dela ele é de uma casta 6 e ela ser da casta 5 ser superior a ele se sente muito inferior a isso. Ele, mesmo que pra América isso não tenha importância, pra ele tem. E é por isso que ele acaba desistindo dela. Então a América vai lá, conhece o Maxon e eles viram amigos. E essa amizade ela acaba mudando no decorrer do livro. Apesar de no começo a América desprezar o Maxon, eles, como eu disse, acabam ficando amigos. E o Maxon é aquele personagem, é um príncipe, gente. Ele é fofo. Ele é tudo que o Aspen é, mas com pompa. Ele tem sei lá, um ar real, principesco. E apesar da América não querer, ela ainda ser apaixonada pelo Aspen, eles começam a se envolver. Então, esse é basicamente o resumo da história. A América tinha um namorado, foi obrigada a ir para a seleção, conheceu o Maxon, eles acabaram se envolvendo cada vez mais, primeiramente como amigos,
e isso acabou gerando um sentimento, mesmo que não definido ainda, mas um sentimento, e é assim que o livro acaba. O legal desse primeiro livro é que a gente vai conhecendo um pouquinho mais do caráter de cada um dos personagens. Isso é bastante interessante na narrativa. E depois, o final, ele acaba sendo até um pouco chocante, porque muitas garotas acabam tendo que ir embora. Sobram algumas, eu não lembro quantas. Bom, aliás, sobram 6 garotas. E entre essas 6, ele precisa deixar apenas 2, para que no final ele faça a sua escolha. Esse segundo livro, ele é interessante pela parte política que ele traz. A gente vai conhecer um pouquinho mais do rei, da rainha, mesmo que bem pouco, e um pouquinho de cada uma das outras personagens que sobraram, porque tirando aquelas várias que tinham, essas 6, aos pouquinhos a gente vai pegando um pouquinho da personalidade, vai pegando um trecho da personalidade de cada uma. E no meio disso, a América começa a ficar insegura com relação ao Maxon, e o Aspen virou guarda do castelo. Então isso significa que ele subiu de casta. E a América esbarra com ele em todo lugar, e o que mais me irritou é que ela não consegue dizer pra ele que ela não quer. Ela o segura como um estepe. Muitas pessoas dizem, não, porque eu amo o Maxon, porque o Aspen é isso, o Aspen é aquilo. Mas o Aspen tá ali, apesar da burrada que ele fez lá atrás, porque ele ama ela. Nós ficamos sabendo nesse terceiro volume sobre os rebeldes sulistas e os rebeldes nortistas, que são facções que lutam contra a monarquia. Enquanto os nortistas, eles não atacam violentamente, quando eles atacam, eles estão procurando algo no castelo, os sulistas são completamente diferentes. Todos os ataques são violentos e muitas vezes acabam em morte. Eu não posso dizer que A Seleção foi o livro que eu mais gostei. Eu fiquei bastante incomodada com a atitude do Maxon e da América, que acabam dando esperanças para outras pessoas e mesmo assim não conseguem largar o osso, sabe? Não conseguem decidir se querem ficar juntos ou não. A gente até vê que ele tá esperando uma atitude da América, mas ele não sabe se ele vai ter, então ele precisa arranjar alguém. A América, ela gosta do Maxon, mas ela também gosta do Aspen, e ela não consegue deixar o Aspen, e isso é muito irritante. Eu disse há pouco também que a gente conhece bastante da personalidade do rei nesse segundo livro, né? E, gente, ele é totalmente desagradável. Ele é... Eu não sei explicar, mas eu fiquei tão desagradada com a forma como ele trata o seu reino, como parece que o poder é muito mais importante do que as coisas que realmente importam, família. Eu sei, isso é brega, mas, gente, ele passa por cima de coisas que me deixaram abismada. E depois disso, vem a escolha. Bom, tudo se repete. O livro continua naquela mesma ladainha. A América tá com Maxon e tá com Aspen e tá com medo do Maxon escolher outra pessoa. Mas esse terceiro livro tem um pouco mais de ação, tem mais ataques, a gente fica sabendo muito mais sobre os nortistas, porque aparece uma pessoa bastante importante para negociar com o Maxon nessa história. Sobre os ataques e sobre... como eu posso dizer? Sobre controlar o país, sobre
além de só governar, ajudar o povo e tudo mais. Assim, esse negócio da América gostar dos dois, ela tomou uma decisão. Ela sabe quem ela quer. Só que foi o que eu disse, ela mantém um step, ela tem medo do Maxon não escolher e ela mantém o Aspen aos seus pés. Então, a hora que tudo isso desmorona, eu fiquei tão... graças a Deus, só não vou falar. Mas, assim, eu não sei dizer se eu gostei desse livro. É interessante, terminou de uma forma legal, mas eu acho que precisava de um pouquinho mais, sabe? Não sei, eu acho que o final foi tudo tão... Aconteceu assim, só... acabou. Então eu acho que precisava de um pouquinho mais. Pelo menos, sei lá. Talvez a Kiera tenha escrito A Herdeira por causa disso. Aí, bom... Depois desses 3 livros, a gente também tem alguns contos. O primeiro dos contos é O Príncipe, que ele se passa depois do primeiro livro, depois de A Seleção. E é a visão, o primeiro encontro do Maxon e da América pela visão do Maxon. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais do príncipe, como ele trabalha, o que ele precisa fazer e como é essa situação de estar tendo que escolher uma esposa no meio de um reality show. O segundo conto é O Guarda, que é a visão do Aspen, e esse é o mais interessante porque é a partir daí que a gente começa a ver as formas que o rei usa para governar, as suas atrocidades, as suas crueldades e... Gente, o Aspen foi a pessoa certa para demonstrar isso. Foi interessante conhecer esse outro lado e entender porque o rei... Entender não, né? Porque não explica. Mas foi interessante ver como o rei age por trás dos panos. Além de O Príncipe e o Guarda, ainda tem alguns outros contos, se eu não me engano. Até agora foi lançado só A Rainha, que é uma breve história da seleção da mãe do Maxon. E... bom, a Kiera prometeu lançar mais 2 contos, se eu não me engano. Que um é... eu não lembro o nome dela agora. Deixa eu ver aqui na... aqui tem. Bom, eu não vou lembrar. Mas é A Melhor Amiga da América. Ela vai narrar um dos contos. E eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Eu não quis falar demais pra não acabar dando spoiler pra vocês. E eu acho que eu não sei fazer resenha em vídeo. Mas eu tentei. Espero que tenha ficado legal. Então fiquem atentos, que depois que esse vídeo for ao ar, a gente vai fazer resenha de A Herdeira. Já li, já tenho minha opinião formada. Então, logo logo vocês vão saber o que eu achei. Tchau!